Com a fase final do Mundial Polónia-Suécia 2023 aí à porta, chegou aquela altura do ano, aquela altura da temporada, em que durante o mês, no caso durante o mês de janeiro, o nosso foco está inteiramente na nossa seleção nacional. No vídeo de hoje vamos olhar para a convocatória final da nossa seleção, olhar para os 18 eleitos por Paulo Jorge Pereira para representar o nosso país na competição. Mas antes de avançar, já sabes, se és novo no canal, inscreve-te, ativa o sininho para as notificações de todos os vídeos postados aqui no canal, deixa o like, comenta o que achares, deves comentar. Gente, estamos em 2023, estamos em modo mundial, no caso modo pré-mundial, está quase a começar o mundial, falta menos de uma semana, é verdade, mas ainda estamos em pré-mundial, portanto tens que te inscrever no canal para seguir tudo direitinho. Hoje teremos análise aos convocados, próximo vídeo iremos analisar o grupo onde está Portugal inserido na competição e depois durante o mundial, entretanto inicia-se a competição, durante o mundial iremos analisar cada um dos jogos da nossa seleção, que no mínimo serão 6, no máximo é para o que der e vier, vai depender do desempenho da nossa seleção, da sua prestação, fantástico, mas pelo menos 6 jogos, 6 análises a jogos teremos aqui no canal, portanto inscreve-te se não és inscrito e deixa o like neste vídeo. Vamos então olhar para aquilo que realmente interessa e olhar para a convocatória final desta seleção. Eu tenho aqui uma cábulazinha que no fundo é uma tabela gigante que tem os 35 nomes pré-convocados por Paulo Jorge Pereira. Portanto, isto vai-me ajudar a construir o meu raciocínio, porque eu, além de querer falar destes 18 convocados, quero também tocar no nome de outros jogadores que poderiam estar nesta lista, e nós temos de ter em conta uma coisa, que é Portugal neste momento em termos de handball tem muita qualidade, tem jogadores de muita qualidade. Estamos a falar de um leque de 35 jogadores para escolher 18 para estar nesta competição, mas podemos estender a 50 jogadores ou mais. Vamos começar por olhar para a posição de guarda-redes e com isto estar a seguir a ordem da convocatória, e como guarda-redes convocados para esta fase final temos os nomes de Gustavo Capdeville, Manuel Gaspar e Miguel Espinha. Relativamente a Gustavo Capdeville e Manuel Gaspar, estamos a falar dos dois guarda-redes das duas principais figuras para assumir a baliza da nossa seleção. Gustavo Capdeville e Manuel Gaspar têm assumido um papel mais assíduo nas convocatórias, em particular em convocatórias para a fase final desde o torneio pré-olímpico, e com isto estamos a recuar ao ano de 2021. Portanto, desde o ano de 2021 que Manuel Gaspar e Gustavo Capdeville têm sido os dois grandes guarda-redes da nossa seleção. Aqui acresce obviamente o nome de um terceiro guarda-redes, Miguel Espinha, um guarda-redes que está num campeonato bastante competitivo, o campeonato francês, e que é um guarda-redes de tremendíssima qualidade. No entanto, e tendo em conta os últimos jogos que nós temos visto aqui e temos acompanhado no geral da nossa seleção, e em particular em fases finais, vemos que Gustavo Capdeville se destaca um bocadinho como guarda-redes, o primeiro guarda-redes, a primeira opção da nossa seleção, e depois há o Manuel Gaspar, que eu não o considero o segundo guarda-redes, a segunda opção de todo, considero sim uma excelente alternativa, porque no fundo se tu reparares e se fizeres esse exercício de recuar no tempo, vês que Gustavo Capdeville sim começa os jogos, sim é talvez o guarda-redes principal, mas depois quando ele não está tão bem, Manuel Gaspar acaba por entrar, ou até certo ponto um faz uma parte, o outro faz a outra. Portanto, são dois guarda-redes que partilham de igual forma o tempo de jogo, mas ainda assim no panorama seleção, Gustavo Capdeville tem um maior destaque que Manuel Gaspar. Olhando para os outros dois nomes, no caso, que poderiam estar nesta convocatória final, ocupar um destes slots para guarda-redes, temos os nomes de Diogo Rema e Diogo Valério. Diogo Rema, que é um guarda-redes dos quadros do Futebol Clube de Gaia, e Diogo Valério, que está no Marítimo. Dois guarda-redes jovens, em particular Diogo Rema, que é extremamente jovem, estamos a falar de um jovem de 2004, dois guarda-redes de muita qualidade. No entanto, atendendo aos jogadores que nós temos nesta convocatória, Gustavo Capdeville, Manuel Gaspar, Miguel Espinha, seria muito complicado de colocar aqui um Diogo Rema e um Diogo Valério. Não que não tenham qualidade, têm sim. No futuro, e principalmente no caso de Diogo Rema, está assegurado o futuro da nossa seleção para a baliza, seguríssimo mesmo, mas para o presente estes três nomes são muito fortes mesmo. Gustavo Capdeville tem estado muito bem ao serviço da equipa do Sport Lisboa e Benfica, Manuel Gaspar também esteve muito bem este ano, ou o ano passado, ao serviço primeiramente da equipa do Sporting Clube Portugal, e agora irá cumprir o resto da temporada ao serviço do Nantes, e o Miguel Espinha também ao serviço da equipa do Rennes, tem sido um guarda-redes fantástico, tem sido um jogador mais da equipa, e portanto são três guarda-redes muito fortes, são três nomes muito fortes para a nossa seleção. Avançando e seguindo aqui a minha ordem da tabela, porque eu já reparei entretanto que a convocatória não está pela mesma ordem que eu tenho aqui na minha tableta, e para ser mais fácil para mim vamos seguir a ordem da tabela. Vamos avançar para os centrais, que estão aqui em baixo. Como centrais temos convocados Miguel Martins e Rui Silva. Relativamente a estes dois jogadores não há qualquer dúvida, acho eu. Miguel Martins e Rui Silva já têm sido os grandes centrais da nossa seleção há algum tempo para cá. Dois centrais muito inteligentes no seu jogo, dois centrais que se conhecem muito bem, dois centrais que já estão muito entrosados naquilo que é a seleção neste grupo de trabalho. Quero pegar no caso de Miguel Martins, que no último Mundial ainda era jogador do Futebol Clube Porto, se não estou em erro. Desde que saiu do Futebol Clube Porto, ele sai do Futebol Porto como sendo um grande jogador, atenção, senão não tinha ido para o Pique Zeged. Mas a ida dele para o Pique Zeged fez-lo crescer muito enquanto central, pelo menos é a sensação que me passa. Ele cresceu bastante como central, ganhou outro conhecimento, foi conhecedor de outra realidade, foi absorvendo coisas de outras culturas handballisticamente falando, e está um central muito mais completo, muito mais interessante. Se ele já era interessante, agora está muito mais. Já em relação a Rui Silva, é um central que no Futebol Clube Porto tem sido uma das figuras
máximas, quer do nosso campeonato, quer do Futebol Porto, quer da própria seleção, tem sido um jogador mais. Como outra opção para a posição de central que surgiu, vem o nome de André Sousa, portanto o central da equipa do Futebol Porto. Eu aqui na tabela tenho como ainda da Associação Atlética de Águas Santas, e o André Sousa seria muito interessante ver aqui um André Sousa nesta convocatória final, havendo apenas 2 slots, 2 espaços para preencher para a posição de central. É inquestionável estarem lá os nomes de Miguel Martins e Rui Silva, a não ser que um dos dois estivesse lesionado ou estivesse em baixo de forma, que é perfeitamente normal de acontecer, mas estando os dois muito bem como estão, André Sousa perde um bocadinho de espaço, ainda que André Sousa seja um central e tanto, né? Tem muita qualidade, e para uma fase final tu tens que ter os melhores, os mais experientes, aqueles que passam uma maior confiança à equipa, e portanto é necessário a experiência de Miguel Martins e Rui Silva. André Sousa chegará a seu tempo a uma fase final de seleção sénior. Continuando a seguir a ordem da minha tabela, vamos para os laterais esquerdos, e aqui na convocatória de laterais esquerdos temos o André Gomes como o primeiro lateral destacado. Relativamente a André Gomes, estamos a falar de um jogador que no último Mundial foi talvez uma das principais figuras da nossa seleção, pelo menos quando tu olhavas para a lateral esquerda e pensavas, um lateral esquerdo da nossa seleção, André Gomes. Porquê? Porque estava a ser um jogador completamente diferenciado, um jogador com aquela elevação, com aquele salto, com aquele remate explosivo, com aquela força, gente, sobre-humano. Relativamente ao André Gomes, eu não sei como é que ele está, ou como é que ele tem estado desde que foi para a equipa do Mel Sunger, ou seja, eu já não acompanho o André Gomes desde que ele saiu do Futebol Porto, portanto não tenho acompanhado a equipa do Mel Sunger, mas acredito que o André Gomes neste momento esteja exatamente o mesmo André Gomes em termos de explosividade, salto, remate, confiança, de força, de tudo. Acredito que esteja mais maturado, e por estar mais maturado não sei até que ponto o jogo dele não esteja ou não estará um bocadinho diferente. Agora, o André Gomes será de esperar exatamente isso, pelo menos eu quero esperar aquele remate explosivo, aquela força, aquela elevação, aquele salto, aquilo tudo. Também para a lateral esquerda surge o nome de Alexandre Cavalcanti, e relativamente a Alexandre Cavalcanti estamos a falar de um lateral esquerdo da equipa francesa do Nantes, um lateral esquerdo que, se bem me recordo, quer no último europeu, eu já não me recordo se eles, eu acho que o Cavalcanti falhou, ou foi o europeu, ou foi o mundial, ou foi os Jogos Olímpicos, não sei, eu lembro-me que ele falhou uma destas 3 fases finais, se calhar não falhou nenhuma, eu estou para aqui a dizer asneiras, mas a ideia que eu tenho do Alexandre Cavalcanti a nível de fases finais, que são as fases mais importantes, né, da temporada, lembro-me de um jogador muito receoso, um jogador com um bocado de medo de arriscar, ou seja, eu lembro-me que nessas fases finais, quando eu analisava os jogos da nossa seleção, lembro-me de chegar ao Alexandre Cavalcanti e dizer que ele era um jogador que mostrava pouca confiança, e que ele na equipa do Nantes é um jogador que assume muito o jogo, que remata, que marca cada golaço, um jogador muito forte, muito confiante, que se tiver que pegar um jogo da equipa, pega, assumir o remate a meia distância, tudo. E o que eu notava do Alexandre Cavalcanti na seleção era um jogador mais acanhado, um jogador mais tímido em assumir o jogo, e acaba por passar um bocadinho ao lado, acaba por não ter exibições muito convincentes, e portanto eu para este ano, para esta fase final, para este Mundial 2023, espero ver um Alexandre Cavalcanti muito mais confiante, com aquela força, com aquela pujança que mostra na equipa do Nantes, e se tivermos esse Cavalcanti, gente, acabou, ok? Acabou tudo para o adversário, porque o Cavalcanti, quando quer assumir o jogo da sua equipa, ele assume e ninguém o para. Porque é um lateral muito alto, muito possante fisicamente, e que em certos jogos será importante tê-lo em campo, e ele tem que estar muito bem, tem que entregar essa qualidade quando for chamado a entrar, e portanto eu espero que este ano finalmente tenhamos um Alexandre Cavalcanti mais confiante a assumir mais o jogo. Depois surge o nome de Fábio Magalhães. Relativamente a Fábio Magalhães, lá está, mais um velhinho nestas andanças, né? Mais um jogador experiente, jogador do Futebol Clube do Porto. O Fábio Magalhães, que é, eu repito-me sempre, é aquele lateral esquerdo muito central, muito cerebral, que pensa muito no jogo, portanto é um lateral esquerdo muito pensativo, que tem uma excelente leitura de jogo, e portanto quando tu pensas em Fábio Magalhães pensas sempre no jogo interior com o Daimar, né? Que o Daimar por acaso não está convocado, mas já lá vamos. Pensas sempre num 7-6 com o Daimar e o Fábio a jogar com o próprio Daimar, né? Portanto, um lateral muito estratega, um lateral que estuda muito o jogo, que lê muito bem, que tem uma excelente leitura e toma decisões acertadas, é um lateral muito completo. Não acredito que o Fábio venha a ter muitos minutos na seleção, e já me vou explicar o que eu quero dizer com isto. Acho que o Fábio Magalhães é um jogador muito interessante para quando Portugal tiver que apostar no 7-6. Se calhar vai acontecer Portugal em todos os jogos ir, por exemplo, à segunda parte já em 7-6 e ficar 30 minutos 7-6 e o Fábio a jogar, tudo bem. Mas em termos de jogo de 6-6, o Fábio Magalhães, olhando para os outros nomes que Portugal tem aqui, e bem, porque Portugal tem muita qualidade, não vejo o Fábio a conseguir ultrapassar, por exemplo, um André Gomes, a conseguir ultrapassar um Martim Costa, a conseguir ultrapassar um Cavalcanti, e também depende do que o jogo pedir, lá está. Mas para um 7-6 não há lateral mais completo, lateral esquerdo mais completo que o Fábio Magalhães para esse tipo de jogo, e portanto o Fábio tinha que estar nesta convocatória. É um jogador muito importante nesse sentido, e também em termos defensivos é importante dizer que o Fábio é um jogador muito inteligente, e eu adoro as faltas atacantes, e o Fábio é um jogador que saca faltas atacantes como quem não quer a coisa, e é fantástico ver essa inteligência defensiva, e o Fábio é muito inteligente no processo defensivo e uma peça essencialíssima. Por fim, na lateral esquerda temos o nome de
Martim Costa. Relativamente a Martim Costa, em Mundiais é uma estreia, lá está, em Mundiais é uma estreia e portanto este será a primeira fase final em que o Martim vai aparecer, vai ter mais tempo de jogo, acredito eu. É um lateral esquerdo fantástico e aparece na nossa seleção numa altura em que, e crucial, porque Portugal precisava de um lateral, precisava de um jogador, e já vamos ao Francisco que também partilha da mesma ideia. Portugal precisava de um jogador como o Martim, um lateral esquerdo totalmente diferenciado dos demais. Se tu olhares para os outros nomes que falamos aqui, são jogadores para assumir o remate, para assumir a meia distância. Obviamente que um ou outro encaixa-se melhor num certo jogo, o Fábio no 7/6, mas o Martim é aquele jogador totalmente diferente porque é um jogador que tem uma enorme facilidade em trabalhar em toda a largura, sempre encostado à linha defensiva, faz ali um trabalho de central na lateral esquerda, mas ao contrário do Fábio, que é um lateral esquerdo que pensa como um central, o Martim pode ser mesmo um central, é um jogador que joga como um central e tem trajetórias muito de central, um jogador muito forte no 1 para 1, que é isso que Portugal precisava para a lateral esquerda. E para completar toda esta ideia do Martim, é um jogador que tem remate de meia distância, portanto é um lateral esquerdo super completo, obviamente tem as suas limitações, mas para aquilo que será o jogo de Portugal e em certos momentos o Martim será muito importante e poderá ser igualmente decisivo. Destes 4 laterais convocados, obviamente que temos que olhar para a importância deles também no plano defensivo. Eu fiz essa referência no caso de Fábio Magalhães, mas por exemplo, enquanto o Martim Costa será certamente um jogador mais importante no processo ofensivo, temos por exemplo um Alexandre Cavalcanti que será também muito importante na defesa. Olhando agora para os outros nomes que poderiam estar nesta convocatória na lateral esquerda, temos o caso de Gilberto Duarte que está na equipa do Göppingen da Alemanha, um jogador que, pronto, lá está, o Gilberto nesta seleção, aliás, o Gilberto de modo geral tem sido um jogador muito fustigado por lesões, tem sofrido muitas lesões ao longo dos últimos anos e isso tem afetado um bocadinho a sua presença nas convocatórias da nossa seleção, mas é um jogador que teria certamente cuidado para estar aqui. Agora, olhando para os jogadores que foram convocados para a lateral esquerda, dificilmente o Gilberto teria de lugar que não fosse um lugar mais para o plano defensivo, ou seja, um lateral convocado, mas para participar mais no processo defensivo, mas para isso Portugal já tem aqui os nomes de Alexandre Cavalcanti, o próprio Fábio, o próprio André Gomes, portanto acho que não encaixaria tão bem nesta convocatória o Gilberto. Depois há Salvador, e este sim, e gerou muita controvérsia nas redes sociais, né? Onde mais seria, onde é que seria se não nas redes sociais para gerar controvérsia, mas aí até certo ponto posso aceitar esses pontos de interrogação de como é que é possível, essa indignação de como é que é possível o Salvador não estar nesta convocatória. Entendo, mas lá estava, é um encontro mais ou menos da situação do Gilberto, ou seja, o Salvador tendo em conta os laterais que foram convocados, quem é que tu tiravas para colocar o Salvador que nesta seleção provavelmente iria, se tivesse minutos, seria no plano defensivo, porque é um excelente defensor, um dos melhores defensores do nosso campeonato, se não o melhor defensor do nosso campeonato, pelo menos da equipa do Sporting Clube Portugal. Eu já fiz essa referência em análise de jogos do Sporting. É um lateral defensivamente muito completo, comunica muito, um jogador bastante completo defensivamente, mas onde é que tu encaixarias o Salvador? E para o plano defensivo já tens um Cavalcanti que também dá garantias de ataque, tem características para o ataque da nossa seleção, tens o André Gomes, tens o Fábio, portanto é muito complicado para 4 vagas conseguires colocar todos os jogadores que têm qualidade na posição lateral esquerda, né? Da nossa seleção, tipo, não dá. Por fim, ainda surgiu o nome de Gonçalo Vieira, o jogador do Toulouse, um jogador jovem que está no campeonato francês e que tem sido destaque. O Gonçalo Vieira, se eu não estou em erro, ele foi transferido para o Toulouse. Eu sei que ele foi destaque de alguma forma, já não sei porquê, mas acho que foi uma transferência. É um lateral esquerdo de muita qualidade, eu não o conheço, atenção, não o conheço, acredito que tenha muita qualidade, mas lá está, olhando para os jogadores que estão aqui, gente, impossível. Vamos então avançar para a lateral direita e relativamente à lateral direita, deixa-me só ver onde é que eles estão ali em baixo. Relativamente à lateral direita temos Diogo Silva e Francisco Costa, 2 laterais direitos convocados, sim senhor, podes dizer, se calhar dava jeito um terceiro, não me parece e já vais perceber porquê. Relativamente ao Diogo Silva, estamos a falar de um jogador que para esta temporada se transferiu para o campeonato francês, portanto para um campeonato super competitivo, ele que vinha de uma lesão, veio de uma lesão e foi uma lesão complicada se não estou em erro, e teve uma longa paragem e portanto foi uma recuperação até certo ponto complicada para depois readaptar, reentrar no ritmo competitivo, e tenho que deixar aqui os meus parabéns ao Diogo porque realmente um jogador que vem de uma lesão longa, uma paragem prolongada, chega aqui a uma pré-convocatória, ok, o Diogo Silva pode ser que seja convocado, não sabemos, e depois convocatória final, Diogo Silva lá metido, gente, espetacular, temos de tirar o chapéu ao Diogo porque realmente fez um trabalho de recuperação fantástico e é um jogador de tremendíssima qualidade, não estava aqui, obviamente. Já no caso de Francisco Costa, não há qualquer surpresa, portanto, e também no caso de Diogo Silva não há surpresa só mesmo pela questão da lesão, mas no caso de Francisco Costa não há mesmo qualquer surpresa, obviamente que ele tinha que estar aqui considerado o segundo melhor jogador jovem do mundo e o melhor lateral direito jovem do mundo, portanto, lateral direito o melhor do mundo jovem. O que se espera de Francisco Costa neste Mundial é que se destaque dos demais jogadores da nossa seleção
seleção, à semelhança do que acontece na equipa do Sporting Clube Portugal, isto querendo eu falar ou referir-me à questão de golos, porque obviamente estamos a falar de handball, desporto coletivo, portanto toda a equipa tem a sua importância, mas em termos de golos e número de golos marcados, o Francisco realmente tem tudo para se destacar na nossa seleção. Algo interessante relativamente ao Francisco e que lá está à semelhança do Martim na lateral esquerda, mas na lateral direita estávamos numa situação muito crítica. A seleção portuguesa estava muito fragilizada, tinha uma grande lacuna na lateral direita e isso ficou evidente nos Jogos Olímpicos, ficou evidente na última fase final do Europeu 2022, ficou provavelmente evidente, já não me recordo, no Mundial 2021. Portugal estava com grandes fragilidades, tinha aqui uma grande lacuna na lateral direita, faltava jogadores, faltava qualidade, faltava quem desse algo diferente ao jogo da lateral direita da nossa seleção. E com a entrada de Francisco Costa, e podemos pegar também Diogo Silva, mas na altura Diogo Silva era muito jovem, agora já amadureceu muito mais, mas pegando no caso de Francisco Costa, com a entrada do Francisco, gente, é uma lufada de ar fresco completa, portanto é um jogador que traz uma lateral direita totalmente renovada, ideias novas, um jogador novo, características novas e um jogador que tem muito golo. Era muito importante termos este jogador para este Mundial, um lateral direito desta qualidade, para que as atenções possam estar divididas e Portugal possa explorar quer o jogo para a lateral esquerda, quer para a lateral direita, o que não acontecia nas últimas fases finais, das últimas grandes competições, em que o jogo de Portugal estava muito centrado para a lateral esquerda, só fluía para a lateral esquerda porque a lateral direita apresentava algumas limitações. Não estou com isto a querer dizer que os jogadores que lá estavam na altura eram limitados, não é isso, mas a verdade é que não tinham características que se encaixassem ou que dessem à equipa a possibilidade de superiorizar ao adversário e portanto agora com o Francisco acredito que Portugal tenha todas as condições, com o Francisco e com o Diogo Silva, atenção, tenha todas as condições para se superiorizar. Relativamente àquele que será o titular da nossa seleção, acredito que seja o Francisco, né? Acredito que seja o Francisco Costa o principal lateral, com o Diogo Silva ali à espreita, o Diogo também poderá participar no processo defensivo, mas lá está, como eu estava a dizer ainda há pouco, o facto de só haverem dois laterais direitos convocados significa que estes dois laterais provavelmente não terão uma participação tão assídua na defesa, ou seja, enquanto o lateral esquerdo tens 4, no caso da lateral direita acredito que quer Diogo Silva quer Francisco Costa sejam utilizados meramente no plano ofensivo, daí estarem apenas dois laterais direitos convocados. Olhando para as outras possibilidades para a lateral direita, temos os nomes de João Ferraz que se não estou em erro está lesionado, não é? Ainda assim poderia fazer parte deste leque de 18 convocados, mas Paulo Jorge Pereira mantendo apenas 2 slots para a posição de lateral direito e estando Diogo Silva muito bem e o Francisco obviamente também, dificilmente João Ferraz marcaria a presença. Lá está, o João Ferraz um lateral direito que já deu muito à nossa seleção, um jogador que tinha um remate e tem um remate muito forte, mas para se superiorizar às defesas adversárias já não basta, percebem? Portanto o João Ferraz ao vir para esta convocatória seria provavelmente mais para o plano defensivo, mas mesmo assim acho que há aqui jogadores que não canhotos que poderão ocupar a posição de segundo defensor do lado direito, que seria o caso de João Ferraz se fosse convocado, e dar mais garantias ou dar a mesma qualidade ou pronto, não interessa. Surge ainda o nome de Ángel Hernández que fez parte da nossa seleção da convocatória, já não me recordo se foi para o último europeu, se foi para os jogos de qualificação para este mundial, gente eu estou um bocado por aí porque isto é muita competição, mas o Ángel Hernández eu lembro-me de vez que foi numa fase final e acho que foi no último europeu. O Ángel Hernández não esteve assim tão bem, parece que não se entrosou com o grupo de trabalho, não criou aquela química, não se conseguiu adaptar e portanto eu acho que seria arriscar muito convocá-lo, inseri-lo nesta convocatória e lá está, mais uma vez, olhando para os nomes que Portugal tem para a lateral direita e havendo só 2 espaços, 2 vagas, Diogo Silva, Francisco Costa, Ángel Hernández dificilmente estaria aqui. Por fim, surgiu ainda o nome de João Gomes da Associação Atlética de Águas Santas. Lá está, um lateral direito muito jovem, um lateral direito de muita qualidade que nós temos acompanhado aqui no canal na European League a campanha na European League da equipa da Associação Atlética de Águas Santas e o João Gomes realmente é um lateral direito de muita qualidade. Agora, é um lateral direito que ainda não tem rotinas de seleção A, né, de seleção principal, não tem experiência de fases finais de seleção A, portanto não tem aquela química, aquele entrosamento com este grupo de trabalho em específico. Para o futuro, João Gomes estará, ou num futuro muito próximo, estará nesta convocatória, nesta seleção? Acredito que sim, quero acreditar que sim, porque é um lateral direito de muita qualidade e que tem um jogo muito interessante, características muito interessantes mesmo, mas lá está, 2 vagas, Diogo Silva, Francisco Costa, João Gomes, impossível. Um jogador que não fez parte desta lista de 35 pré-convocados, mas que poderia ter um lugar nesta convocatória final, quer na posição de lateral direito, quer na posição de central, seria Belón Moreira. Um lateral direito que tem feito muita posição de central na equipa do Sporting Benfica ultimamente, pelo menos há uma temporada e meia para cá, ou 2 temporadas para cá, um jogador muito forte nas situações de 1 para 1, para o ataque à penetração, mas sim, o Belón seria aquele nome que provavelmente teria um lugar nesta convocatória e que seria muito útil à nossa seleção neste Mundial, mas para este ano, em outras convocatórias, em convocatórias passadas, fases finais passadas, eu assumiria aqui que Belón teria uma importância tremenda e seria imperial ele estar nessas convocatórias porque seria muito importante tê-lo nessas convocatórias. Para esta convocatória, para este Mundial em específico, tendo em conta a qualidade que nós temos na nossa seleção, que vocês não têm noção, gente, nós temos muita qualidade mesmo, eu acho que este é o grupo de trabalho mais forte que a nossa
seleção teve ultimamente e podemos esperar grandes coisas, mas olhando para esta convocatória em específico, eu já consigo aceitar que Belón não seja uma possibilidade, vamos colocar nestas palavras, porque Portugal tem muita qualidade e já consegue suprimir certas lacunas. Vamos avançar para as pontas e relativamente às pontas temos 2 pontas esquerdas convocados e 2 pontas direitas também convocados. Relativamente à ponta esquerda temos Diogo Branquinho e Leonel Fernandes, os 2 pontas do Futebol Clube do Porto, 2 pontas de extremadíssima qualidade. Leonel Fernandes, curiosamente, tem sido talvez a ponta esquerda de maior destaque desta temporada face a Diogo Branquinho no Futebol Clube do Porto. Leonel tem estado muito bem no Futebol Clube do Porto, o Diogo Branquinho também é um jogador e tanto, né? Portanto, gente, 2 pontas muito completos e relativamente à ponta, Portugal foi das seleções que nunca teve grandes problemas, grandes stresses com quem estaria na ponta, porque as pontas de Portugal sempre tiveram muita qualidade. Relativamente a outras possibilidades para a ponta esquerda, surgem os nomes de Sérgio Barros, de Pedro Oliveira e de Gabriel Viana. Também pontas de tremenda qualidade, mas lá está, havendo 2 vagas para a ponta esquerda, gente, nem se pensa 2 vezes, são 2 vagas, uma para Diogo Branquinho e outra para Leonel Fernandes. Ponto final. Já na ponta direita acontece mais ou menos a mesma coisa, mas há aqui um se. Ou seja, na ponta direita temos como convocados Pedro Portela e António Areia, ou melhor, como é que está a ordem? Está António Areia e Pedro Portela. António Areia, jogador do Futebol Clube do Porto, Pedro Portela da equipa do Nantes, 2 pontas com muita experiência. Eu acho que eles têm a mesma idade, não têm? Exatamente, António Areia e Pedro Portela têm a mesma idade. Portanto, são 2 jogadores que já com uma vasta experiência na seleção, vasta experiência de clube e, mais importante do que isso, são garantia de qualidade. O senão que eu referi é a questão de Tito Miguel Alves, jogador do Futebol Clube do Porto, do ponta direita, que poderia ser uma possibilidade a equacionar e acredito que um dia que António Areia deixe a seleção ou Pedro Portela deixe a seleção, acredito que Miguel Alves, mais conhecido por Tito, seja o ponta direita a ocupar uma dessas vagas. Também para a ponta direita surgiram os nomes de Francisco Tavares do Sporting Clube Portugal, que eu por acaso não me lembrei de Francisco Tavares, mas lá está, mais um jogador que à semelhança de Miguel Alves teria lugar cativo nesta seleção, sim, caso não houvesse um António Areia e um Pedro Portela. E depois ainda havia o nome de Carlos Martins, o ponta direita da equipa do Sport Lisboa e Benfica, que lá está, é um ponta direita que não tem tido tantos minutos na equipa do Sport Lisboa e Benfica e portanto faz sentido não estar aqui porque o Ramel tem tapado completamente a possibilidade de Carlos Martins jogar, e ao contrário, por exemplo, de Tito, que vai tendo minutos no Futebol Clube do Porto, ao contrário de Francisco Tavares, que é titular da equipa do Sporting Clube Portugal a par ali de Gassama. O caso de Carlos Martins seria mais complicado de colocar aqui na posição de ponta direita, mas seria também uma possibilidade e com muita qualidade, sim. Por fim, temos a posição de pivôs e relativamente aos pivôs há aqui uma surpresa, mas que ao mesmo tempo não é tanta surpresa assim, não é tão surpreendente assim, mas já lá vamos. Relativamente aos pivôs como convocados, deixem-me só ver a ordem daqui, ok. Temos Alexis Borges como o primeiro pivô a aparecer aqui, jogador do Sport Lisboa e Benfica, ele que tem já um histórico de seleção vasto, é um jogador muito forte defensivamente, é um jogador que eu tenho gostado muito de ver ao serviço da equipa do Sport Lisboa e Benfica, um jogador que desde que saiu do Futebol Porto e foi lá para fora e agora regressou a Portugal, cresceu muito nesse tempo que esteve lá fora e agora no Benfica está um jogador muito interessante mesmo. Depois temos o nome de Luís Frade, o Luís Frade que está na equipa do Barcelona, portanto, Luís Frade, quando tu pensas em pivô, provavelmente é o primeiro nome que te surge. O facto de ele estar no Barcelona e ser titular do Barcelona ou ter muitos minutos na equipa do Barcelona, principalmente no plano defensivo, Luís Frade é um jogador essencialíssimo na equipa catalã e nesta seleção não é para menos, ok? Se Luís Frade é essencial no Barcelona, tem que ser essencial na nossa seleção, a não ser que Portugal tivesse aqui 50 jogadores a jogar em Barcelona, Paris Saint-Germain, Vesprem, Aalborg, Kiel, Magdeburgo, sei lá, tantas equipas por aí, Pique Szeged, Vesprem, acho que já disse o Vesprem, pá, fantástico, mesmo tivesse jogadores nesses colossos do handball europeu, o Luís Frade tinha que estar aqui presente, ok? É um jogador bastante completo, um jogador muito jovem e que dá muitas garantias defensivas à nossa seleção, é uma peça essencial, ainda por cima não estando Aimar Salina, é muito importante que esteja Luís Frade para o plano defensivo e também no ataque é um pivô bastante interessante e que trabalha muito bem, que dá garantias de gol e de trabalho sem bola, portanto é um pivô muito completo. Por fim, na posição de pivô e a ocupar a última vaga, a última das 3 vagas disponíveis para esta posição, temos o nome de Vítor Iturriza. Relativamente a Vítor Iturriza, estamos a falar do pivô do Futebol Clube do Porto, o principal pivô, vamos colocar assim, da equipa portuguesa, um dos melhores pivôs do nosso campeonato, a nível europeu também é um dos pivôs de maior destaque, é um jogador super completo, muito importante para o processo defensivo, muito importante também para o ataque e portanto seria, lá está, muito importante, peço desculpa por me estar a repetir, mas é de uma grande importância que Vítor Iturriza esteja nesta seleção. Olhando para os outros nomes que poderiam estar aqui inseridos, surge então o nome de Aimar Salina que lá está, e talvez a grande surpresa desta convocatória, a ausência dele talvez seja a grande surpresa desta convocatória, o Aimar que lá está, gente, havendo 3 vagas para a posição de pivô, 3 slots para a posição de pivô,
pivô, seria muito complicado tirares um Alexis Borges, tirares um Luís Frade, tirares um Vítor Iturriza. Aqui no fundo, o que eu poderia eventualmente considerar era ou colocas Daimar ou colocas Iturriza, ou seja, um pivô do Futebol Clube Porto. Nem é por causa da questão do Futebol Clube Porto, é porque o Alexis Borges foi campeão europeu ao serviço do Benfica, da European League. E não é só isso, o Alexis Borges está em grande forma na equipa do Sport Lisboa Benfica, tem sido o pivô mais da equipa encarnada. Portanto, o Alexis tem que ir, ponto final, tem sido dos melhores pivôs da Europa na atualidade, no presente, ok? Luís Frade, indiscutível, tem que ter lugar cativo nesta seleção enquanto estiver em forma, enquanto for um dos jogadores essenciais da equipa do Barcelona. Ponto. Pegando no caso de Vítor Iturriza, gente, o Iturriza também tem que estar. E aqui, lá está, consideraria Vítor Iturriza ou Daimar, só pela questão de ser um pivô de Futebol Clube Porto, porque os dois têm muita qualidade. Mas Iturriza, e agora sendo sincero, e agora fora de brincadeiras, porque eu não estou a brincar, mas agora falando mais a sério, o Vítor Iturriza está muito melhor que o Daimar. Um pivô que tem características que vão ao encontro, vão mais ao encontro daqueles que são os adversários que Portugal terá pela frente neste Mundial, e portanto o Daimar eu penso que ao ser convocado seria para uma questão mais defensiva e eventualmente para um 7-6 melhor trabalhado com o Iturriza e segundo terceiro e com o Daimar primeiro e segundo do lado esquerdo. Portanto o Vítor Iturriza segundo terceiro do lado direito e o Daimar primeiro e segundo do lado esquerdo para trabalhar com o Fábio e criar ali uma dinâmica de Futebol Clube Porto como aconteceu no Mundial passado e nos Jogos Olímpicos e no Europeu e tudo isso. A questão é que nessa altura o 7-6 ainda era uma coisa nova, portanto fazia sentido haver mais jogadores do Futebol Porto, porque o Futebol Porto é a equipa que mais praticava o 7-6, fazia sentido nesses jogos, ou quando Portugal fosse apostar no 7-6, fazia sentido ter lá Daimar, mais jogadores do Futebol Porto, Daimar, Iturriza, etc. Portugal já utiliza o 7-6 desde pelo menos o Mundial de 2021, portanto já é um 7-6 muito trabalhado, portanto toda a equipa, toda a estrutura, todos os jogadores desta seleção e que têm feito parte das mais diversas convocatórias ao longo do tempo, já estão mais do que entrosados em relação ao 7-6, portanto já não há essa questão, essa vantagem até certo ponto de ter mais jogadores do Futebol Clube Porto na convocatória. Outra possibilidade para a posição de pivô que também poderia ser equacionada é Tiago Sousa, ele que está neste momento na equipa do Ademar León em Espanha. Gente, também seria uma possibilidade, mas lá está. Tendo em conta Alexis Borges, Luís Frade e Vítor Iturriza, seria impossível colocar aqui Tiago Sousa, ainda para mais tendo à frente o próprio Daimar. Gente, seria muito complicado colocar aqui o Tiago Sousa, mas para o futuro, Tiago Sousa é um pivô de 2020, gente. É o futuro da nossa seleção. Estamos a falar de pivôs. Luís Frade 98, ok. Depois temos o Iturriza de 90, Alexis 91, Daimar 87, Tiago Sousa 2000. Portanto, gente, é o pivô de futuro da nossa seleção e acredito que numa próxima convocatória o Tiago Sousa já estará nesta equipe e provavelmente um outro pivô irá saltar fora, não sei. Mas a verdade é que Portugal tem muita qualidade para cada um dos setores e, como eu estava a dizer, e agora também já para concluir este vídeo, uma das coisas ou algo que me faz acreditar que Portugal este ano poderá surpreender tudo e todos e poderá ter uma campanha muito interessante. Lá está, não depende só dos nomes, não depende da questão individual. Aliás, isso é uma porcentagem muito pequena do sucesso. O que interessa é o trabalho de equipa, o grupo e aquilo que tu fazes dentro de campo. Mas, atendendo aos jogadores que Portugal tem nesta convocatória, atendendo às lacunas e fragilidades que apresentou em fases finais anteriores e que agora não as apresenta, portanto, teoricamente, vamos ver depois na prática, gente, Portugal, eu não quero dizer nada, mas Portugal é um sério candidato, na minha opinião, atenção, e tentando ser o mais realista possível e olhando mais para os factos, é um sério candidato a terminar num top 7, num top 6 deste Mundial, gente. Acredito mesmo, porque Portugal está muito forte em termos teóricos, vamos então depois ver na prática. E pronto, guys, foi esta análise à convocatória final da nossa seleção para a fase final do Mundial Polónia-Suécia 2023. Obrigado por todo o apoio que tens estado aqui no canal. Com vocês foi Greg Days. Até à próxima e fui. Pá, pá.